mais um dia de devocional, o caminho para a presença de Deus. Estamos hoje aqui no nosso segundo dia desse devocional de 40 dias, onde nós estamos entrando nessa jornada rumo à presença de Deus. Vamos aprender princípios bíblicos que vão nos orientar nesse caminho, que vão nos ensinar como podemos nos tornar pessoas mais próximas do Senhor, pessoas mais íntimas do Senhor, que vão crescer em graça e em conhecimento e vão avançar nessa jornada rumo à presença dEle. Sejam bem-vindos. Quero, antes de começar o conteúdo de hoje, pedir para você compartilhar esse vídeo, enviar para 5 pessoas, enviar para os irmãos aí da igreja, convidando as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, receber de Deus um ensinamento para a sua vida, ter um momento de devocional, um momento de intimidade com Deus, na busca pela presença, pela glória dEle. E hoje o tema não poderia ser mais propício. O tema da nossa aula de hoje é por que buscar a Jesus? Nessa jornada que estamos em busca da presença de Deus, nesse caminho que nós estamos trilhando nesses primeiros dias de 2024, em busca da presença de Deus, precisamos nos fazer essa pergunta. Precisamos nos questionar o porquê nós devemos buscar a presença de Deus. O porquê que você se dedica alguns dias da sua semana, algumas horas do seu dia para buscar a Jesus. Então hoje, nesse segundo dia, eu vou ler com vocês aqui uma passagem que vai basear o nosso estudo devocional de hoje. Está em João capítulo 6, versículo 22 ao 26, que diz o seguinte: No dia seguinte, quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é, vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 22 ao 26. Milhares de pessoas, queridos, procuram a Jesus. Muitas pessoas, às vezes até você mesmo já buscou a Jesus, já procurou a Jesus. E assim como muitas pessoas, talvez você, quando finalmente encontrou com Ele, e assim como Ele fez com esses homens aqui, Ele olhou para elas e percebeu qual era a razão da busca. Quando nós nos aproximamos de Jesus, vai acontecer algo extraordinário, que é Ele nos sondar por completo. E Ele vai encontrar em nós a razão pela qual nós estamos buscando a Ele. Lembrando que nessa nossa jornada devocional do caminho para a presença de Deus, esta semana nós estamos falando do deserto, o Deus nos tempos de deserto. E nos tempos de deserto, qual é a nossa motivação para buscar Jesus? Qual é a sua motivação para estar orando, para estar indo ao culto, para estar fazendo um jejum, para estar num momento de devocional como esse aqui? A pergunta que fica para nós é: qual é a motivação? Aquelas pessoas não estavam procurando Jesus porque haviam visto os milagres que Ele realizou. Ele mesmo falou. Mas o interesse dessas pessoas estava no fato de que Ele multiplicou os pães, eles comeram os pães e todos eles ficaram satisfeitos. Essa era a principal motivação dessas pessoas. Os sinais que Jesus realizou ali poderia ter mostrado para eles a verdade de quem Ele era. Talvez aquilo que Jesus faz nas nossas vidas deveria nos mostrar e nos convencer de quem Ele é, Senhor, supridor, Salvador das nossas almas. Mas o que Jesus sabia
daquela multidão ali é que eles não buscavam a ele por causa de quem ele era e do que ele estava fazendo naquele tempo. Mas o que motivava, e Jesus sabia disso, é que aquelas pessoas só queriam encher o seu estômago, só queriam encher a sua barriga, porque elas sabiam que Jesus realizava milagres e multiplicava os pães. E eles comeram esses pães e ficaram fartos. Então, elas queriam o que Jesus podia dar, mais do que desejavam conhecer a Ele. Qual é, então, a nossa motivação em buscar ao Senhor? Será que nós estamos como essas pessoas que estão buscando a Jesus mais do que conhecê-lo pelo que Ele pode nos oferecer, pelo que Ele pode nos proporcionar? Nesse dia, qual é a nossa motivação para buscar a Cristo? Qual é a nossa motivação para nos entregar à presença dEle? Fica essa reflexão para você e para mim nesse dia. O que nos motiva a buscar a Jesus hoje? A gente busca, irmãos, a Jesus pelas razões erradas muitas vezes, principalmente quando a gente está no tempo de deserto. Isso é tão verdade porque quando nós estamos passando por um momento de deserto nas nossas vidas, aí sim muitos se colocam a buscar ao Senhor. E não que isso seja errado, Deus não tem problema com isso. Jesus não tem problema em o fato de nós nos dispormos a ir a Ele seja uma necessidade nossa, seja uma dificuldade nossa, seja falta de algo em nossas vidas. Mas o problema é quando você busca Cristo na sua necessidade, você encontra Ele e você não se dedica a conhecê-lo, mas você fica apenas naquele âmbito superficial da busca pelo suprimento, da busca por aquilo que Ele pode fazer, pela mão dEle. Nós falamos na aula de ontem que no tempo do deserto a gente não pode buscar ao Senhor e não podemos buscar apenas a mão dEle nesse tempo de deserto. A gente precisa buscar o coração dEle. Então a gente não pode estar buscando pelas razões erradas, de uma forma egoísta, apenas para os nossos benefícios, apenas querendo ser abençoado. Mas devemos aprender, e isso é um aprendizado, porque a maioria de nós não começou assim. Buscar a Ele por amor e por desejo por Ele, por quem Ele é na verdade, e não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Mesmo sem a gente estar ciente, às vezes nós usamos ao Senhor e o reduzimos apenas a um recurso que a gente procura num momento de necessidade. Talvez você até possa ter conhecido alguém que entrou na sua vida e aquela pessoa só te procura quando está precisando. Talvez você tenha aí na sua vida alguém assim, que só te procura quando precisa de alguma coisa. Isso é muito comum. E esse não é o modelo de relacionamento que Deus quer ter comigo e Deus quer ter com você. Aquele baseado apenas no interesse. Lógico que a gente tem interesse, se a gente busca, a gente tem interesse em algo, mas não pode ser só isso. Você precisa descobrir o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de estar caminhando com Ele, o prazer de buscar a face dele todos os dias. Às vezes você se incomoda, por exemplo, com a pessoa que só te liga para quando está precisando que você faça algo por ela. Essa pessoa nunca lembra de você, mas quando ela precisa, ela vai e entra em contato com você. Então, a gente também se comporta assim, às vezes, com o Senhor. Talvez a pessoa que quer, a sua influência, talvez ela quer o seu dinheiro, talvez ela quer usufruir dos seus bens materiais ou da posição que você ocupa. Não importa. Esse não é o modelo de relacionamento para a gente adotar na nossa relação com o Senhor. Essa pessoa que se comporta desse jeito
falta para ela uma preocupação, por exemplo, essa pessoa que só te procura para suprir uma necessidade dela, ela falta nela, né, por você, uma preocupação genuína, falta amor. Então, se eu nos tornarmos pessoas que só buscamos ao Senhor Jesus, buscando suprir a nossa necessidade, nós estamos demonstrando isso. Falta preocupação genuína, falta amor. Então, e essa mesma pessoa que se relaciona dessa forma com Jesus, o que vai acontecer? Quando a sua necessidade for suprida, ela vai o deixar. Essa mesma pessoa que só te procura quando ela precisa de você, assim que a necessidade dela é suprida, mesmo que seja momentânea, ela vai te deixar depois. Então, você serviu a um propósito, você serviu enquanto poderia fazer algo, você serviu enquanto tinha algo a oferecer para talvez tirar a pessoa de uma situação. E a gente faz a mesma coisa com o Senhor. A gente se aproxima dele, desesperados, né? Com o coração quebrantado. Por quê? Porque o tempo do deserto faz isso com a gente. Mas assim que ele supre algo em nossas vidas, a tendência é que muitas pessoas vão e já o deixam de novo, porque ele serviu para um tempo, para o propósito, para dar aquele suprimento, mas ele não tem um relacionamento íntimo de amizade, de amor para com Jesus. Da mesma forma que você se sente usado, quando isso acontece com você, é o mesmo sentimento que a gente expressa para com o Senhor quando fazemos isso com Ele. Então, isso é uma atitude egoísta. É uma atitude egoísta que tem sido muito comum nos dias de hoje, na sociedade, nas relações das pessoas, mas também na igreja. Esse relacionamento baseado apenas no interesse, baseado apenas no egoísmo. Isso acontece em muitos casamentos. Provavelmente você já viu pessoas que se unem, enquanto serve ao interesse, ao propósito, eles estão ali muito felizes e glória a Deus. Mas rapidamente, assim que eles têm a sua necessidade suprida, eles já se afastam e não querem mais fazer parte daquilo. Muitos cristãos se sentem, e eles sentem também um descontentamento, porque o amor deles se esfria, eles não têm um relacionamento vivo e verdadeiro. Servindo ao Senhor, eles vivem, né? Servindo ao Senhor pelo que Deus pode fazer. Isso vai levar a esfriamento, pelo que o Senhor pode fazer por eles e não por amar quem Ele é. Enquanto Deus supre as necessidades, os desejos, está todo mundo feliz, empolgado, dando glória a Deus. Mas quando entra no período do deserto, aí revela a verdadeira motivação do coração. O deserto, ele tem, dentro de vários propósitos, revelar a motivação do nosso coração em estar buscando o Senhor. Por isso que todos vamos passar por esse tempo, porque nós precisamos mostrar realmente qual é a nossa motivação em estarmos buscando a Deus. Quando a gente entra no deserto, isso vai revelar o nosso coração para o Senhor. Não que Ele não saiba, mas isso precisa ser revelado. E muitas vezes não é porque precisa ser revelado para Deus, precisa ser revelado para nós. Porque lá dentro a gente se engana, achando que a nossa motivação é genuína, que a nossa busca é pura e simplesmente por causa dele, mas muitas das vezes o que nos motiva, o que nos impulsiona a buscar é querer ter a nossa necessidade atendida, a nossa necessidade suprida. Todas as vezes que o foco está no eu, a gente começa a reclamar. Igual o povo do deserto, lembra? Depois das pragas serem lançadas, eles escaparam, o faraó e o exército perseguiu o povo para trazer eles de volta para o Egito escravos. Então o Senhor abriu o mar vermelho, eles passaram na terra seca e no processo Deus libertou todo esse povo das mãos do faraó. E olha o que acontece,
Lá em Êxodo, capítulo 15, versículos de 20 a 21, fala que Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e, junto com todas as mulheres que seguiram ela, saíram tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O que está mostrando nessa cena aqui? Que depois de uma vitória, depois que Deus supriu a necessidade do povo que estava para ser morto diante daquele mar, Deus abriu o mar, o povo passou, alcançou ali a liberdade deles, todos os egípcios que estavam ali morreram afogados, e então a necessidade das pessoas foi suprida. Então houve o quê? Houve celebração, houve alegria. As mulheres pegaram os tamborins ali, tocaram e dançavam, cantando ao Senhor, celebrando pelo livramento que Ele fez, pelo livramento que Ele proporcionou para elas. E essas pessoas celebraram porque ficaram maravilhadas com a bondade e com a grandeza do que Deus fez. Mas 3 dias depois, apenas 3 dias depois, você pode ler lá em Êxodo 16:8. 3 dias depois, no deserto, eles encontraram águas amargas e começaram a reclamar com Moisés. E Moisés disse: Vocês não estão reclamando de nós, mas com o Senhor. Então, a dificuldade que esse povo enfrentou apenas revelou o amor que tinham por elas mesmas e não pelo Senhor, que impedia com que elas conhecessem a Deus de forma íntima. Então, queridos, qual é o seu comportamento diante das situações da sua vida? Diante das alegrias você celebra, mas nos dias de dificuldade você reclama? Você não está sendo diferente do povo que estava no deserto. Em meio à nossa experiência no deserto, nosso coração ele deve se desviar do nosso eu, da nossa vontade e se voltar para buscar a Deus. Quantos de nós glorificamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor no dia que Ele nos dá livramento, no dia que Ele nos abençoa. Mas quando passamos uma situação difícil, a gente não quer orar, a gente não quer buscar a Deus, a gente não quer se relacionar com Ele através da palavra, a gente não quer cultuar. E muitos, pior ainda, fazem de ficarem reclamando da própria vida. Esse é o comportamento de quem só pensa em si próprio. Esse é o comportamento que nós lemos aqui que Jesus falou para essas pessoas no início do nosso estudo. Se vocês estão me buscando, não é porque vocês querem relacionar comigo. Vocês estão me buscando é porque vocês comeram do pão que eu multipliquei e ficaram fartos. Traduzindo, irmãos, são interesseiros. Traduzindo, estão buscando a Jesus apenas porque Ele pode dar e não por quem Ele é. Então, o que fica de prática para a gente hoje nessa aula aqui? Aprender. O que nós podemos aprender hoje? Nesse segundo dia do nosso devocional. Por que buscar a Jesus? Qual é a sua motivação em buscar a Ele? Faça essa reflexão. Se você não tem sido essa pessoa que celebra quando recebe a bênção, mas reclama nos dias de dificuldade. A sua motivação, ela está no eu? Ou realmente você tem uma motivação verdadeira em ter um relacionamento de intimidade com o Senhor? A sua motivação ela é egoísta? Se for, você precisa tirar um momento de arrependimento e se voltar para Deus. Você precisa tirar um momento de se arrepender, abrir o seu coração para Ele reconhecer que você, se está no tempo do deserto e se você está reclamando e murmurando dele, você precisa mudar o seu comportamento. Se você quiser, nesse caminho, alcançar a presença e a intimidade dele, você precisa remover esse comportamento da sua vida. E eu quero orar com você hoje nessa nossa segunda aula aqui. Quero pedir para você fechar seus olhos onde você está e falar com o Senhor. Pai,
Nesta manhã, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, sempre ouve a nossa oração. Eu peço ao Senhor todo o tempo, Pai, enche nossas vidas com o seu amor, enche nossas vidas com a sua comunhão, com a sua presença. Nós queremos te buscar, Senhor, como um filho busca o Pai a quem ama. Nós queremos ser filhos que te amam, que te adoram. E nós admitimos que a nossa motivação, muitas vezes, é errada. Que a nossa motivação para te buscar, muitas vezes é egoísta. Então limpa, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Limpa de todo egoísmo. Limpa de tudo aquilo que não vem de ti. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que ninguém. O Senhor conhece as nossas necessidades. E nós entregamos nas tuas mãos essas necessidades nesta manhã. E nós fazemos um compromisso com o Senhor aqui, Senhor, de mudar a nossa atitude e te buscar como um filho que ama, que sintoniza, Senhor, o coração ao seu coração, para te louvar, para te adorar. E te pedimos, enche, Senhor, nosso coração com o seu amor, para que a gente possa ser um testemunho vivo da tua glória. Nos usa nesse dia para amar outras pessoas e para amar ao Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, queridos? Chegamos ao final desse dia do nosso devocional, segundo dia do nosso devocional, o caminho para a presença de Deus. Se essa palavra tocou em você, deixa aí nos comentários. Deixa um comentário aí. Fala, pastor, realmente eu estava buscando ao Senhor pelo aquilo que Ele podia fazer, pelos pães. Ou se você foi tocado de alguma forma, eu quero que você comente aí e deixe eu saber se você está recebendo tudo aquilo que está sendo ministrado ao seu coração através desse devocional. Amanhã nós voltaremos para o terceiro dia com mais um tema diferente, ainda falando dessa semana, o tema da semana que é o Deus no tempo de deserto, o Deus dos tempos difíceis, tá? Amanhã nós vamos ter um novo tema. Então, envie essa aula aqui para alguém. A cada dia as aulas vão ficar disponíveis somente na semana do tema. Depois, quando a gente entrar na próxima semana, vai ser um tema diferente e essas aulas aqui não vão mais estar disponíveis. Mas aproveita, compartilha esse vídeo com mais 5 pessoas e chama elas para estar também conosco aqui na presença de Deus, tá bom? Nós nos vemos amanhã. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença dele. Tchau, tchau.